Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 17. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 17. Aleluia. Quantos estão gratos a Deus aqui nessa noite por estar na sua presença? Aleluia. 1 Reis 17, versículo 1. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes últimos anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro, e sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Continue comigo. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai, levanta-te, e vai até a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de começar a pregar, eu gostaria de confessar para os irmãos que essa semana está muito especial, viu? Parece que a gente está ficando mais crente mesmo, pastor. A presença de Deus. Quem está vivendo coisas novas aqui durante essa semana? Que coisa linda, né, irmãos? Como que é bom servir a Deus e estar debaixo da sua vontade. Quando nós lemos a passagem de 1 Reis, capítulo 17, nós precisamos entender o que estava havendo. Por que Deus chama Elias, num período tão difícil da história de Israel, do Reino do Norte, para profetizar? Não era costumeiro Deus usar profetas até então. Deus usava reis e usava sacerdotes. Mas a Bíblia diz que num momento em que o Reino do Norte nunca teve um rei temente a Deus, todos os reis se desviaram dos caminhos do Senhor. Os sacerdotes que tinham compromissos, que eram da tribo de Levi, eles foram embora, eles acompanharam a descendência de Davi, por causa da promessa de Deus feita a Judá. E a Bíblia diz então que nesse cenário caótico, onde uma grande justiça acontecia, por um rei ímpio estar no trono, casado com uma mulher ímpia, Deus levanta Elias, o primeiro de uma linhagem de profetas que serviria para um tempo difícil, um tempo tenebroso em Israel. E a Bíblia diz que esse cenário, ele se estende por mais 3 séculos. Esses homens, profetas de Deus, profetizaram em momentos complicados. E a Bíblia diz que no cenário em que Deus levanta Elias confronta o rei da época, o rei do Reino do Norte, o rei Acabe. E a Bíblia diz que ele profetiza que não haveria chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que a profecia de Elias, ela dura 3 anos e 6 meses sem chuva sobre a terra. E quando Elias acaba de profetizar, ao contrário do que se espera, de quando Deus te usa, alguém te elogiar, ou alguém dizer: irmão, que bênção, como Deus falou comigo através da sua vida. Ao contrário do que se esperava, Elias, ele conquista inimigos, ele conquista resistência, a ponto de Deus dizer para ele: Elias, eu quero que você se retire, que você saia de cena. Você foi um profeta, foi inspirado, foi usado, só que agora eu preciso que você saia de cena, que você saia da história. E a Bíblia diz que Elias então ele vai aonde Deus o orienta para ir.
E a Bíblia diz então que Deus o conduz ao ribeiro de Querite. Irmãos, a palavra Querite, eu estudando sobre isso, a palavra Querite, ela quer dizer ruptura, ela quer dizer separação. Quando Deus manda Elias para Querite, Deus estava dizendo: Elias, eu quero que você se separe de tudo que você considera que entende, de tudo que você considera que acha que sabe. Deus estava dizendo para Elias: um novo tempo, uma nova fase, um despertamento, eu quero que você viva. Senhor, eu vou viver aonde? No meio do meu povo? Não, você vai viver separado. E a Bíblia diz que Deus conduz ele para Querite. A palavra Querite quer dizer separação, ruptura. A Bíblia diz então que em Querite, no ribeiro de Querite, Elias experimenta duas coisas que todos nós como crentes precisamos experimentar. Elias experimenta algo natural, porém Elias percebe algo espiritual. Irmãos, é possível servir a Deus só naturalmente? Não. Naturalmente não discernimos coisas do Espírito, e espiritualmente adoramos a Deus quando não estamos preocupados com o natural, acreditamos no espiritual de Deus que se manifestará quando acrescentamos a nossa fé ao momento que estamos vivendo. Elias então, ele participa de algo natural. O que era algo natural para Elias? Beber do ribeiro, alimentar o seu corpo e nutrir o seu organismo físico com água. Porém, para se alimentar, ele precisava de comida, ele precisava de algo sólido, pão e carne, proteína e carboidrato. E a Bíblia diz que Deus, para alimentar Elias, usa algo incompreensível. Deus não manda ninguém levar, Deus não manda padeiros, Deus não manda açougueiros, mas Deus manda uma ave que era considerada imunda, para mostrar que o suprimento e a providência de Deus não vem da prateleira, vem da onde você menos espera, para mostrar que o sobrenatural não se discerne naturalmente. Daí Deus usa corvo. Judeu não era inadmissível para um israelita alimentar-se de algo imundo, porém Deus, quando vai trazer alimento para Elias, Deus estava separando ele das suas convicções. Irmão, isso que eu recebi de Deus é espiritual. Aquilo que você tem como convicção que Deus vai agir por aqui, vai fazer por aqui, vai andar por aqui, Deus confunde a inteligência e o intelecto para mostrar a sua soberania e a forma com que ele age na vida de quem ele escolheu para usar. Daí Deus usa corvo, algo extraordinário, não natural. Corvo. Elias está comendo pão e carne. Até então alguém diz: está bom, está razoável. Irmão, sério que você acha que está razoável? Peguei essa mania do pastor agora. Sério que você acha que está razoável? Imagine um urubu chegando na porta da sua casa, abrindo o bico e dizendo: pega o contrafilé de dentro da boca. É natural, irmão? Não é natural. Já percebeu que tem hora que Deus quer quebrar a estrutura que nos mantém às vezes tão convictos e tão arrogantes e tão presunçosos? Daí Deus quebra a estrutura, daí você pega e entende que pode vir de qualquer lugar. Depois disso, depois do corvo, Deus pode trazer da onde Ele quiser, porque Ele é maravilhoso. Daí você se torna maleável, receptível. Daí Deus manda corvo. Elias está comendo. Irmão, interessante, hoje eu até fiquei pensativo sobre isso. O que se encontra na água, irmão? Peixe, sim ou não? A Bíblia não menciona Elias comendo peixe. A Bíblia podia dizer: Elias foi para o ribeiro, bebeu água do ribeiro e comeu peixe assado. Mas a Bíblia não fala que ele comeu peixe. Eu imagino que a cabeça de Elias estava tão confusa pelas suas convicções. Deus podia mandar qualquer coisa menos corvo, daí Deus manda corvo. Mas tá bom, tem pão e tem carne. Crente, quando tem comida na panela, ele ainda dá glória a Deus, né? Porém, profeta como Elias, para o tempo de Elias, precisava experimentar o que ele estava falando. Daí ele diz: sobre a minha palavra não vai chover. Deus diz: olha, se não chover também, um dia secará a água do Querite. E daí Elias está no ribeiro de Querite. E a Bíblia diz que quando Deus manda, Deus já havia providenciado tudo.
E quando Elias está no ribeiro de Querite, a Bíblia diz que alimentado, alguns dizem que o corvo entrava por alguma janela no palácio de Acabe e pegava o pão quentinho e pegava a carne. Eu não sei como que era isso daí acontecia, irmão. Eu só sei de uma coisa, eu vou falar besteira, mas quem tiver fé, levanta a mão e receba. Enquanto tiver como que eu digo essa palavra? Impossibilidade do natural acontecer. Enquanto existir, eu vou falar, eu não queria falar, mas eu vou falar. Enquanto existir urubu voando por aí, irmão, eu quero ver crente chegar na igreja com a barriga vazia, que Deus sustenta, Ele sustenta, que Deus traz alimento, traz. Enquanto existir coisas que são impossíveis aos olhos humanos, ainda haverá agir e providência de Deus na vida de pessoas que foram chamadas. Mas a Bíblia diz que um dia o ribeiro seca. Irmão, já pensou Elias acordando e vendo os trincos da terra? A água que estava passando não tem mais. Daí Elias diz: Senhor, e agora? Terminou meu ministério, acabou minha chamada. E as promessas? Não. A Bíblia diz que Deus diz: ô Elias, está na hora de mudar de fase. Essa semana foi tudo dito isso. E o Espírito Santo veio falando comigo: está na hora de mudar de fase, Elias. Chega do ribeiro. Eu fico imaginando a cabeça do profeta, como Elias, da envergadura de Elias. Eu não estou falando de um profeta que profetiza o que ele está vendo, ou ele fala um nome aleatório e alguém diz: sou eu, irmão. Ele diz: então é isso. Eu não estou falando profetas que pesquisam a vida de ninguém no Facebook. Eu estou falando profeta que diz: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E a Bíblia diz que o fogo desce. Senhor, para que saibam que eu sou teu servo, manda fogo e consome o holocausto, a lenha e lambe a água do altar. E Deus manda fogo. Eu estou dizendo de profeta como Elias, dizendo: Senhor, e agora? Eu já fui alimentado por corvo, já bebi água do ribeiro, já me escondi, e agora o que o Senhor tem? Algo sobrenatural? Deus diz: tenho. Vai para Sarepta. Irmão, quando eu li isso, sabe o que significa Sarepta? Local de fundição. Perceba, Querite, lugar de separação. Sarepta, lugar de fundição. Meu irmão, eu já vi inúmeras pessoas pregando sobre esse texto, e eu acredito que você também. O que se enfatiza nesse cenário? A farinha e o azeite. Eu pesquisando, eu lendo, estudando, o Espírito Santo, fale comigo. E daí sabe o que eu achei mais chocante? O que o pastor disse aqui essa noite, o que o próprio Jesus menciona. Algo milagroso aqui não foi a farinha da panela, não foi o azeite da botija, foi uma estrangeira receber um profeta que não tinha nada a ver com ela, a ponto do próprio Jesus dizer que o profeta Elias, nos dias de Elias, era costumeiro e era lei sustentar profeta. Tinha muitas viúvas em Israel, tinha inúmeras pessoas que estavam passando necessidade, porque não tinha chuva, não tinha água e não tinha sustento. Porém Deus escolhe alguém estrangeiro para sustentar alguém que não tinha nada a ver, não era parente, não tinha a mesma fé, não tinha o mesmo propósito. E daí quem recebe a bênção? Aquele que era improvável, uma viúva estrangeira no território da Fenícia. Daí Jesus vem dizendo assim: vocês estão admirados com o milagre da farinha e do azeite? Admirável é alguém que não tem nada a ver com a crença, com a religião, com o Deus de Elias, sustentar Elias no momento de maior desespero da sua vida, a ponto de ver o filho quase morrendo de fome. Daí chega o profeta. Irmão, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Quem que era o protagonista do capítulo 17? Elias. Sim ou não? Elias. Quem que era o corvo? Apenas um instrumento. Quem que era a viúva? Apenas um instrumento. Ninguém mais menciona a história a não ser Jesus. E depois disso, que páginas da Bíblia, que capítulos que são dedicados a ela? Ela não está na galeria da fé. Mas uma coisa é certa: quando alguém contar a biografia de Elias, terá que se lembrar que alguém foi instrumento de Deus para sustentar o profeta no momento de adversidade. Irmão, minha história é insignificante, eu não tenho utilidade na igreja, eu não sirvo para nada. Tem gente que faz, tem gente que age assim. Irmão, o importante, sabe o que é? Olha o que o Espírito Santo falou comigo, pastor. O dia que o ministério estiver consolidado, estiver estruturado, Deus aumentar as proporções, sabe, distanciar, ampliar as tendas, quando alguém for contar, o teu nome será mencionado. Eu não sei de que forma, mas Deus colocará o teu nome na história, diz o Senhor.
É impossível falar de Elias sem falar da viúva de Sarepta. Daí Elias chega para ela e diz: não, o interessante não é nem o que Elias diz, o interessante é o que Deus diz para Elias. Ô Elias, vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. O natural, o que seria? Alguém com posses, como a irmã pregou. Alguém que tivesse condições, oh meu Deus. Alguém que tivesse condições financeiras para dizer: Elias, Deus falou comigo, viu? Fica tranquilo, o que você precisa? Precisa trocar o guarda-roupa? Precisa colocar comida na sopa? O que você precisa? Mas Deus envia ele para um lugar improvável, irmão, para onde não tinha possibilidade. Se Elias não fosse Elias, ele ia virar as costas e dizer: não foi Deus que falou comigo. A mulher está catando graveto, a casa é humilde, faz tempo que não tem festa, o filho e ela estão desesperados, nem fé mais tem. Mas Elias não conhecia o interior da viúva, porque mesmo não sendo crente, mesmo não conhecendo Elias, quando Deus falou com ela, prontamente ela atendeu. Elias chega e diz: traz água para mim. Ela diz: opa, água eu tenho. E ela vai buscar. E quando Elias está falando, ela está indo buscar água, Elias diz: espera aí, e bolo tem? Pão? Ela diz: não tem, Elias. Ó profeta, não tem. O que você tem? Eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolinho para mim e para os meus filhos, e nós vamos esperar a morte chegar. Meu irmão, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Aquele que foi chamado por Deus, ainda que ele veja um cenário caótico, ele não fechará os teus olhos e não verá a morte sem que veja o cumprimento do projeto de Deus na sua vida. O desesperador para a mulher não era passar fome, o desesperador era ter um filho passando fome e ela não poder fazer nada. Daí Deus movimenta os céus, movimenta o mundo espiritual, inclui uma mulher na história de Elias. Irmãos, daqui é profético. Deus incluiu você na história e você não entende por quê? Porque aparentemente você não tem nada para ofertar. Deus está dizendo: é engano seu, faz primeiro para mim e depois você vai ver o que eu farei na tua história. Ela fala: Elias, eu só tenho um pouquinho, a gente vai comer e esperar a morte. Daí Elias fala: pode fazer para vocês, mas faz primeiro para mim. Irmão, quem em sã consciência atenderia alguém batendo na sua porta e você sem nada para comer, apenas com uma refeição para você e para o seu filho, você viúva, e você prepararia o melhor prato e entregaria para alguém que você não conhece, a não ser que Deus já viesse falado com você antes de ter falado com aquele homem. Daí ela vai, faz o bolo, e quando ela está trazendo, Elias diz: antes que você se aproxime, deixa eu já dizer algo que Deus colocou no meu coração. Irmãos, Elias era ousado. Ele diz: olha, escute o que eu vou te dizer. A farinha da sua panela não vai acabar, e o azeite que existe na tua botija, ele não terá fim até que Deus faça chover sobre a terra. Meu irmão, receba o que eu vou dizer, receba o que eu vou dizer. Vai vir dias melhores, talvez para alguns dias piores para outros. Eu não sei o trabalhar de Deus, mas eu sei de uma coisa, Deus não deixará faltar o suficiente para você adorar o nome dEle na sua presença. Irmão, não tenho muito, mas o que você tem para ofertar ao Senhor? Daí Elias diz: não vai faltar nada. Interessante, né? Sabe o que Deus falou comigo? Deus tem inúmeras pessoas para usar. Se eu falar: pastor, eu não quero mais servir a Deus, não quero mais ficar, não quero mais fazer nada, disser assim: ó, para mim acabou, sabe? Foi bom enquanto durou. Irmão, no mesmo instante Deus levanta alguém. Deus pega o mendigo lá fora, tudo sujo, maltrapilho,
e diz: eu tenho um projeto para você. Você vai pregar minha palavra, você vai servir o meu reino, você vai servir a minha casa. Aí eu te pergunto, quem que é beneficiado? Quem abandona ou quem permanece? Quem que é beneficiado? Quem coloca as mãos e diz: Senhor, eu tenho pouco, mas eu vou. Eu não consigo muito, mas o pouquinho que dá, eu vou fazer. Irmão, sabe o que acontece? Você é abençoado por Deus, mesmo no momento de impossibilidade de coisas acontecerem. Sabe por quê? Deus te incluiu na história. Deus não precisava chamar eu. Deus tinha inúmeras pessoas melhores do que eu para chamar. Deus tinha pessoas mais bonitas, pessoas melhores aqui financeiramente. Deus tinha pessoas que falavam melhor. Deus tinha pessoas de tudo que é jeito que Ele poderia escolher. Mas pela bondade e misericórdia, eu estou aqui com esse microfone pregando. Não porque há méritos em mim, mas porque Ele viu algo em mim que eu mesmo não via. Ele viu algo em você que você mesmo não via. Então, meu irmão, mesmo que sejamos improváveis, estamos na rota do milagre e na presença do Deus que faz nova todas as coisas. Você já pensou quantas viúvas poderia ajudar Elias e ser abençoada como essa moça foi, essa senhora foi? Você já pensou quantas pessoas entrariam na rota? Aí eu te pergunto, por que Deus tem que poupar a vida de Elias? Por que Deus não mata Elias? Elias pediu a morte. Elias ficou depressivo, entrou numa caverna, fugiu, tentou se afastar. Daí Deus usa o corvo, Deus usa a viúva. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus é especialista em pegar aquilo que não presta, aquilo que é improvável, e colocar o seu nome na história da igreja. Oh, meu Deus, sabe, nós ouvimos aqui a semana inteira, Paulo, o pastor fala, maior plantador de igreja, missionário, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Até os aventais de Paulo curava. Mas sabe, no momento que ele precisava de auxílio para sustentar a obra de Deus, Deus levanta Lídia, vendedora de púrpura. Ah, irmão, mas peraí, mas quem que era o protagonista? Paulo. Mas quem sustentou o ministério? Lídia. Aí Deus levanta Elias. Quem que era o protagonista? Elias. Mas quem que entra na história? A mulher de Sarepta. Daí Deus levanta Eliseu, homem cheio de Deus, mandou o machado flutuar na água, o machado flutuou. Mas a hora que ele precisa ver uma providência, um milagre de Deus, Deus usa pessoas improváveis para mostrar, sabe o que? O protagonista da sua história é você. Porém Deus colocará pessoas para agregar o chamado e fortalecer a estrutura que Ele colocou para você. Não despreze quem Deus colocar na sua vida. Não julgue pela capa o livro sem antes lê-lo. Deus vai usar pessoas improváveis, mas que vai cumprir projetos grandiosos. Ele irá cumprir. Eu nunca me esqueço do testemunho da senhora crente, cheia do Espírito Santo, orando porque estava passando um momento difícil na sua casa. Joelha na porta, beirando a janela do seu quarto, a casinha pequena, simples, humilde, e começa a orar a Deus. Me dá comida para me dar para meus filhos, eu preciso alimentar meus filhos. E está orando, e está orando, e está orando, e está orando. E vai intensificando a oração, porque parece que quanto mais provado a gente está, mais a oração ela flui, sabe? Mais a oração ela vai surgindo, porque tem hora que a gente não sabe para onde recorrer. Daí nós temos que recorrer à velha e útil oração. É isso que Deus quer de nós. E ela começa a orar. Daí passa uma mãe de santo na porta da janela dela e ouve ela orando. E diz assim: hoje eu humilho essa crente, hoje eu acabo com ela. Vai lá e faz uma compra gigante no mercado, bate na porta da crente, a crente está orando, irmão, pedindo graça a Deus. Chega lá na porta, bate lá e diz: vim trazer mantimento para você. A crente diz: glória a Deus, a providência chegou. A macumbeira diz: não, peraí, você não entendeu, eu estou trazendo. Ela disse: glória a Deus. A mulher falou: você sabe que eu tenho um terreiro, que eu sou mãe de santo e tudo mais, então quem me usou para trazer aqui? Você sabe quem que me usou para trazer aqui? Ela disse: glória a Deus. A mulher não entendeu nada, disse: como glória a Deus? Você não está entendendo? Ela disse: glória a Deus, porque quando Deus quer cuidar dos seus filhos, Ele usa até o diabo para trazer a providência de Deus na nossa vida. Recebe o que eu digo? Levanta a mão aí.
Levanta a mão aí. Tem providência de Deus chegando de lugares improváveis. Tem milagre de Deus chegando de lugares improváveis. Haverá testemunho que confundirá pessoas, porque alguém vai dizer: mas não foi de lá que veio. Não foi. Mas não foi de lá, não foi. Não foi daquele lugar, não foi. E daí quando você dizer, as pessoas vão ficar assombradas, mas terão que reconhecer que Deus controla todas as coisas e trará a vitória àqueles que Ele chamou. A mulher sustenta Elias. De repente Deus tem que intervir na história dela através de Elias, porque o filho morre. Parece que Deus estava dizendo: eu preciso trabalhar um pouco mais na sua vida, viu, ô viúva? Daí Elias vai orar e diz: Senhor, se você olhar a oração de Elias, ela é meio ousada, porque Elias, ele faz uma oração para Deus. Ele diz: Senhor, o que essa mulher tem a ver? Sabe o que Elias entende? Que o trabalhar de Deus na vida dele não ia ser tão simples de entender, não. Ele diz: Senhor, o que essa mulher tem a ver com isso? Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, eu estou entendendo que eu estou em processo, mas o que essa mulher tem a ver com isso? Elias não entende que ali a história que estava sendo contada era de uma mulher, de uma viúva com um filho para sustentar. Deus tira o foco de Elias e usa ele só como um instrumento, mas o milagre quem ia contar era a viúva. Irmão, recebe o que eu estou dizendo aqui, pelo amor de Deus. Eu sinto o Espírito Santo nessa palavra. Talvez você está dizendo: a gente está servindo a Deus aqui, pastor, por causa da sua visão. Olha o que o Espírito Santo falou. Tem gente que pensa: mas a visão é do pastor, né? O Espírito Santo falou isso comigo. Pessoas não entendem o chamado, a visão foi entregada a ele, porém o plano, a execução, as formas e o cumprimento é Deus que dará, meu irmão. Você é uma peça essencial no quebra-cabeça que todo mundo está vendo ainda, meio com a visão embaçada, porém Deus está olhando e vendo claramente quem estará na história, quem participará da história, quem dará sustento no momento de dificuldade, quem trará suprimento, quem trará ajuda, quem trará de boa e espontânea vontade para dizer: eis-me aqui, pode ser, eu posso ajudar, eu posso ser usado aqui, eu posso ser usado ali. Oh, irmão, foi o Espírito Santo que falou comigo. Receba isso. Talvez é por causa disso que a tua vida está dando uma bagunçada. A viúva não entende, o filho morre, dá uma bagunçada em tudo. O cenário que parecia agora tudo legal começa a bagunçar, porque tinha farinha na panela, tinha azeite na botija, mas o filho está morto. A viúva diz: espera aí, o que está acontecendo? E Deus diz: não está acontecendo nada, faz parte do projeto. Ah, irmão, depois que eu vim para cá, minha vida bagunçou. O que está acontecendo? Parece que as rendas, não sei o que aconteceu, estava vivendo legal, sabe, não era o que eu esperava, mas parece que as coisas bagunçou, pastor. O que está acontecendo? É parte do projeto de Deus. É parte do projeto de Deus. Se permanecer, se aguentar, se passar, experimentará o que nunca experimentou, viverá o que nunca viveu. Em nome de Jesus, receba isso. Vamos atravessar e viveremos um novo de Deus. Aleluia. Irmãos, imagina uma casa de uma viúva. Eu acho que na casa do crente algumas coisas não podem faltar. Já foi na casa de crente? O que mais você toma na casa de crente, irmão? Café. Meu Deus do céu. Vamos tomar um cafezinho? Meu Deus, já acabei. E se quando é visita em sequência?
Se calcular o final, você tomou 1 litro de café. Mas é gostoso de saber que tem um bolinho, né? Um pãozinho caseiro. Agora já imaginou chegar numa casa onde você só encontra tristeza, só encontra alegria, não encontra alegria? Irmão, por que Deus mandaria Elias para lá? Para levar aquilo que faltava para ela. O que faltava para ela? Além do mantimento, que é o eu acho que é o menor nesse caso aqui. Conhecer o Deus de Elias. Conhecer o Deus de Elias. Talvez você está achando que Deus vai te mandar para palácios. Talvez Deus vai levar você num lugar que você vai dizer: meu Senhor, como que é gostoso pregar em catedrais, mas o Senhor me trouxe para pregar aqui. Daí Deus vai dizer para você: sabe por que eu te trouxe aqui? Para essas pessoas que estão aqui experimentar aquilo que você experimenta, a minha presença. A minha presença, o meu cuidado, o meu agir na sua vida. Essa pessoa precisa saber que eu sou Deus e que cuido e que velo, que ajo, que tenho planos, que tenho promessas e trabalho no cumprimento e na execução. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Irmão, eu preciso dizer para você. Preciso dizer, levante uma mão para cima assim, ó. Talvez eu não estou dizendo fisicamente, tá? Talvez aquilo que você mais tinha apreço, Deus vai permitir que morra. Eu preciso dizer isso. Eu não estou dizendo do seu filho, não, misericórdia. Estou dizendo de algo que você sonhou, de algo que você conquistou, que você adquiriu. Daí Deus permite morrer. E daí você diz: Senhor, mas peraí, morreu por quê? Acabou por quê? E a promessa, Deus está dizendo: não, eu só quero me revelar na sua vida, não pelos milagres, não pela providência, porque comida, se você trabalhar, você conquista, porque alimento, se você ir no mercado, você compra. Agora presença e agir e milagre de Deus extraordinário, é só quem está vivendo extraordinariamente para experimentar, irmão. Deus quer nos levar a outro nível. Irmão, passei do nível do Ribeiro, agora eu entrei no nível da fundição. Sabe o que é o nível da fundição? Tudo que tinha rompido, tudo que tinha quebrado, tudo que tinha despedaçado, Deus vai começar a fazer assim, ó. Receba de Deus aí, vai. Deus vai começar a agregar, Deus vai começar a unir, Deus vai começar a juntar. Sabe por quê? Porque é tudo parte de um projeto. E o cumpridor do projeto, o cumpridor da obra, é o mesmo Deus que a iniciou. Irmão, eu digo isso porque eu sei de casos de pessoas que estão dizendo: Senhor, o que está acontecendo? E eu sabe que o Espírito Santo fala através da palavra, é parte do projeto. Acredita, permanece, mantém. Sabe por quê? Na casa que não tinha alegria, vai começar a ter alegria. No fogão que não tinha mais fogo, vai voltar a esquentar, vai voltar a ter café, vai voltar a ter bolo, vai voltar a ter pão, vai voltar a ter alegria, vai voltar a ter comunhão, porque Deus fará isso naquilo que Ele chamou para cumprir. Coisa linda é entrar para a história. Coisa linda é ser usado por Deus, é saber que Deus te escolheu, que Deus está cumprindo algo em você. Às vezes Deus coloca, às vezes Deus tira algo. O que importa é como você está se tornando dia após dia. Você consegue perceber alguma mudança em você? Você consegue perceber? Tem pessoas que se tornaram mais dependentes de Deus por causa do processo. Tem pessoas que estão orando um pouco mais. Foi dito aqui essa semana inteira. Não consigo orar, ora um pouquinho. Não consigo ler, leia um pouquinho. Foi dito aqui sobre repartir, sobre ajudar, sobre compartilhar. E daí vem o Espírito Santo dizendo: sabe o que? É assim, é essa rota. É Deus agindo, é Deus falando, é Deus trabalhando. Daí sabe o que a gente começa a experimentar? Não só aqui dentro da igreja, mas fora da igreja. Eu estou vivendo isso essa semana, meu irmão. Eu estou vivendo isso essa semana. Sabe o que a pessoa olhar para você? O dia que você tiver tempo, você pode orar na minha casa. E você falar: o tempo é agora, vamos lá. E quando você chegar lá,
o marido e a mulher se ajoelhar no chão e dizer: a gente quer entregar a vida para Cristo, você pode orar por nós? Você está no seu trabalho, chega um homem, delegado geral de Bauru, conversando, e no final das contas o cara disse: que legal conversar com você. A hora que eu vi que você parou para me ouvir, eu já senti que era Deus que tinha colocado você no meu caminho. Você pode me ajudar? Posso. Depois, eu não posso deixar você ir embora sem te falar algo. Fala, adiciona meu contato para a gente ter conversa, para a gente conversar. Ô, irmão, isso é pouco, mas eu sei que Deus está fazendo coisas grandiosas. Sabe por quê? Bom é estar no centro da vontade de Deus. Como que é bom, irmãos? Como que é reconfortante você perceber que você está no centro da vontade de Deus. Que você está ficando mais sensível, sabe? Que o que é pregado te move, te comove e gera fé em você. Assim como Deus usou Elias, essa palavra é de Deus. Deus está me usando como usou cada um que pregou aqui, vai usar até terminar esse propósito. E sabe o que é gostoso saber? Que tem gente aqui com fé, como eu estou sentindo fé no meu coração, para alcançar aquilo que Deus quer que nós vivamos. Tem gente que vestiu a camisa de verdade e disse: vamos para cima. Ah, irmão, você não sabe como que está a minha casa, eu não vou nem reclamar para você, não vou entrar em detalhes, mas uma coisa eu sei: vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima, vamos, irmão, isso é gostoso. Isso é gostoso de saber. Ah, irmão, mas é porque está tudo favorável? Não, ao contrário. É porque está desfavorável. E alguém entende, alguém doido entende, com discernimento do Espírito Santo, se está desfavorável, é porque está acontecendo movimentação. Só começa a dar trinco, só começa a aparecer alguma coisa diferente numa construção quando movimenta o solo. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Se está movimentando, se está trazendo coisas que você não está acostumado, está tirando coisas da rotina, é porque Deus está perto para cumprir algo na sua vida, diz o Senhor. Vou fazer uma pergunta, não precisa entrar em detalhes. Quantos aqui de alguns meses para cá estão vivendo algumas coisas que estão achando meio esquisita, meio bagunçada, meio mais para lá e mais para cá? Levanta a mão assim, ó. Glória a Deus. Sabe o que isso significa? Deus está trabalhando na sua história. Tirou você da situação de estagnado e começou a movimentar você. Mas para movimentar, precisa mover o corpo, precisa suar, precisa ter agilidade. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou mexendo, eu estou balançando, eu estou trabalhando, eu estou agindo. Tem alguma coisa movimentando. Ah, Senhor, mas meu filho morreu, o que está acontecendo? Calma, o profeta está aí. Sabe quem que é o profeta? É a palavra de Deus. Ah, está tudo bagunçado, mas tem palavra. Ah, eu perdi o controle, mas tem palavra. Deus está dizendo: o controle de tudo está na mão dele. Ele não desampara, sabe por quê? Essa igreja tem palavra de Deus sendo pregada. Aonde tem palavra tem vida. Quer ver? Cadê os vivos aqui nessa noite? Aonde tem palavra tem vivo. Aonde tem palavra tem restauração. Aonde tem palavra tem libertação. Aonde tem palavra tem promessa de Deus se cumprindo. Aonde tem palavra tem crente que adora a Deus porque sabe que Deus fala com ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Estou entregando já. Não quero chamar você para frente, não. Quero que apenas você agradeça a Deus. Talvez você era alguém improvável. Talvez você sabe a história que você vivia e quem você é hoje. Ah, irmão, mas eu ainda tenho muita coisa que mudar. Eu também tenho. Só que uma coisa é certa, Samuel. No caminho do milagre, na rota da vitória, nós estamos percorrendo. E glória a Deus por isso. Deus muda um pouquinho hoje, muda um pouquinho amanhã. O importante é saber que Deus nos escolheu para fazer parte da história. Para fazer parte da história. Feche os teus olhos por um momento. Feche os teus olhos por um momento. Você é grato a Deus? Você é grato a Deus? Você é grato a Deus por Deus ter te escolhido?
por Deus ter te chamado, por Deus ter confiado algo às suas mãos, algo para você fazer. Seja grato a Deus nessa noite. Seja grato a Deus nessa noite. Talvez Deus te entregou um talento, Deus te entregou um dom. Seja grato a Deus nessa noite. Talvez Deus te deu responsabilidades dentro da igreja. Seja grato a Deus nessa noite. Talvez você está em trabalho, você está em preparo para ocupar posições na igreja. Seja grato a Deus ainda. Irmão, mas não se cumpriu, mas seja grato que Deus te escolheu e está trabalhando na sua vida. Vai chegar o momento de Deus na sua vida, receba isso. Vai chegar o momento de Deus na sua vida. Vai chegar o momento, como Elias disse para aquela viúva, não vai faltar, o Espírito Santo está dizendo, não vai faltar minha presença na sua vida. Não vai faltar minha presença na sua história. Não vai faltar minha presença na sua história, diz o Senhor. Agradeça a Deus, porque Deus não te abandonou. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Nem que Ele use coisas improváveis, uma coisa é certa: você viverá o que Deus quer que você viva. Aleluia. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Você pode agradecer a Deus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.